Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite aos que estão presentes aqui no Salão da Aliança Centro de Caxias do Sul. Boa noite, você que está em casa, no aconchego do seu lar. Sejam todos muito bem-vindos e eu gostaria que nós orássemos para darmos início à nossa aula, então. Vamos orar? Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Entregamos agora esses momentos que vamos passar aqui juntos, tanto nós que estamos aqui presencialmente, quanto aqueles que estão em casa, e que esse seja um tempo de aprendizado, de desafio, de transformação, Deus. Que a Tua Palavra traga novo ânimo, novas motivações para nós. Te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nosso tema hoje é 1 Coríntios, capítulo 3. Espero que todos tenham conseguido ler esse capítulo antes da nossa aula. Nós vamos ler ele inteiro aqui, não de uma vez, mas conforme a nossa aula for acontecendo. E o tema da nossa aula hoje é divisões na igreja. A igreja de Corinto, ela é conhecida como uma igreja imoral e dividida. Mas eu devo dizer para vocês que ela era muito mais complicada do que isso, como vocês vão perceber ao longo do nosso curso, né? A imoralidade e a divisão era só o aperitivo, assim. Era uma igreja realmente complicada, a igreja provavelmente mais problemática do Novo Testamento. Mas Deus é tão bom que Ele pegou essa igreja problemática e, por causa dela, nós temos duas cartas que são especiais no Novo Testamento, 1ª e 2ª Coríntios. Então, nosso tema hoje é as divisões na igreja, e eu vou pedir, então, que você agora forme aí um grupo. Pode ser uma dupla, pode ser um trio, um quarteto. Você pode sair do seu lugar, pode virar sua cadeira. O pessoal que está em casa sozinho, eu vou dar algumas tarefas para serem feitas, para o pessoal conversar nos pequenos grupos, né? Eu sei que tem pessoal de outras igrejas que também estão em grupo, mas se você estiver sozinho, não tem problema, você responde por escrito as perguntas que vão ser feitas, ok? Então, a ideia é que a gente possa interagir e também tornar a nossa aula mais dinâmica, menos cansativa, não ficar só o professor aqui palestrando. Então, nós vamos fazer aqui vamos ler a introdução desse capítulo, né? Que é 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Se você ainda não abriu a sua Bíblia aí, abra 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 4. E diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Então, essa é a introdução do capítulo 3, que nos apresenta o problema dos coríntios. Os coríntios, Paulo chama eles aqui de carnais e mundanos. E por que ele faz isso? Porque os coríntios eles estavam seguindo o mesmo padrão da sociedade. Lembram de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz que nós não devemos nos conformar
com esse mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Os coríntios, eles estavam conformados, eles estavam sendo influenciados pela sociedade. Ainda havia muito mais Corinto nos coríntios do que Cristo. E isso é um problema que pode acontecer conosco também. E qual era esse padrão? Os coríntios viam Paulo e Apolo como líderes de escolas filosóficas diferentes que concorriam entre si. O versículo 4 diz assim: pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Então, havia em Corinto uma compreensão equivocada do papel de Paulo e do papel de Apolo. Então, era muito comum, naquela época, os filósofos, os sofistas, né, que é praticamente aí um termo sinônimo para filósofo, a gente vai usar o termo sofista. Os coríntios, eles agiam como os discípulos dos sofistas. Eles se gloriavam em homens, como vai dizer ali o versículo 21. Paulo diz lá no 3:21, né? Não se gloriem em homens. O que significa isso? Que para defender o seu mestre favorito, eles polemizavam, brigavam e polarizavam entre si. Então, acho que não é uma coisa muito difícil da gente entender. Imagina que você tem um líder ou um professor e você gosta muito daquele professor e você começa meio que idolatrar aquela pessoa. E aquela pessoa, para você, ele é o máximo. Ele é o seu líder, ele é o seu professor, ele é o seu mestre. E quando alguém fala de uma outra pessoa, de um outro líder ou de um outro mestre, você começa a querer provar para aquela pessoa que o seu líder, o seu mestre, ele é melhor. E aí você começa a exaltar as qualidades daquela pessoa. E você começa a criticar o outro. E vamos dizer que a coisa começa a ficar meio acalorada, começa a ficar meio apaixonada. Então, vamos dizer que os discípulos de Paulo, eles diziam que Paulo era o máximo, que Paulo era o cara que sabia das coisas, porque Paulo tinha fundado a igreja, porque Paulo isso, porque Paulo aquilo. Apolo se converteu depois. Apolo não foi chamado para ser apóstolo, não viu Jesus como Paulo. E os discípulos de Apolo faziam o contrário. Porque é interessante que no livro de Atos diz que Apolo era um homem eloquente. Era um homem que falava com muita desenvoltura, um homem carismático. E Paulo, lá em 2 Coríntios, diz que ele era uma pessoa que a pregação de Paulo, que a fala de Paulo era fraca. Paulo não era um grande orador. Então imagino os discípulos de Apolo dizendo, não, Apolo é que é o cara, Apolo quando prega, nossa, que palavra que Apolo tem. Paulo, né, Paulo é fraco. Então imagina dois grupos, cada um defendendo o seu mestre, cada um defendendo o seu líder, e daqui a pouco esses dois grupos estão brigando. Vocês já viram isso em algum lugar? Né? A gente não conhece, né, esse tipo de situação em lugar nenhum, né? Nunca vimos isso. É isso que Paulo chama de carnal e de mundano, porque eles estavam imitando o padrão da sociedade. Então, vamos juntar tudo que nós vimos até agora. 1 Coríntios, capítulos 1 e 2, as nossas duas aulas anteriores,
Paulo explica que a mensagem da cruz é a verdadeira sabedoria e que essa sabedoria só pode ser compreendida por revelação do Espírito. Isso foi o que nós vimos na primeira e na segunda aula. 1 Coríntios capítulo 1, a mensagem da cruz é a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus. E essa mensagem da cruz, ela não pode ser compreendida por mera inteligência humana, por mera especulação filosófica. Ela só pode ser compreendida por revelação do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 2. Em 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo explicará que ele e Apolo não são mestres de escolas filosóficas diferentes, mas simples cooperadores na obra de Deus. Então, os coríntios deveriam ver Paulo e Apolo como meros trabalhadores. O dono da igreja é Deus e não pessoas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Por que Paulo usa essa expressão? Porque a igreja é de Deus. E é muito interessante, né, que se você acompanha um pouquinho das redes sociais, você vai encontrar, eu não acompanho muito, mas o pouco que eu acompanho, você vai ver gente brigando para defender teólogo A e gente brigando para defender teólogo B. E aqueles que defendem o teólogo A falam mal do teólogo B e exaltam o teólogo A, e eles vivem brigando e vivem discutindo. E é muito interessante porque ninguém, nenhum teólogo, nenhum mestre, nenhum professor detém toda a verdade. Não existe ninguém que tudo que ele diz está correto, tudo que ele enfatiza está de acordo com a Bíblia, e também não existe ninguém que tudo que ele fala está errado, que ele não deu nenhuma contribuição para a teologia. Mas é interessante que as pessoas agem como se fosse assim, né? Um debate que existe na internet é o debate entre os calvinistas e os arminianos. Alguém já ouviu falar de calvinista e arminiano? Tá. Se você nunca ouviu falar, não se preocupe, que você, com todo respeito a Calvino, sou um grande admirador de Calvino, e Armínio eu conheço pouco, mas se você nunca ouviu nada sobre esse debate, fique tranquilo que você não perdeu nada. Continue estudando a Bíblia, que você está bem suprido. Mas os calvinistas, eles defendem, não todos, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Os calvinistas radicais, eles defendem Calvino como se Calvino fosse Deus, e Armínio, que foi um teólogo, se não me engano, holandês, tudo que Armínio disse foi besteira, estava errado. E vice-versa, os arminianos radicais fazem o contrário. E os defensores desses teólogos, os defensores radicais desses teólogos, eles brigam entre si, e eles batem boca. E eles agem exatamente da mesma maneira que os coríntios estavam fazendo naquela igreja, né? Infelizmente, eu queria dizer que são só esses dois grupos que brigam, né? Mas, enfim, é um exemplo bem fácil da gente entender. E aí Paulo diz, não lhes pude falar como a espirituais. Olha que interessante que lá no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Como nós vimos na semana passada, em 1 Coríntios capítulo 2,
O homem carnal é o homem descrente, é a pessoa não convertida. E o homem espiritual é o convertido, o crente. Ele é espiritual no sentido de que o Espírito Santo revelou a ele o Evangelho e por causa disso ele pôde crer. Mas quando Paulo começa o capítulo 3 dizendo: não lhes pude falar como a espirituais, Paulo diz algo duro aqui. Ele diz: olha, eu não pude falar com vocês, eu não pude me dirigir a vocês como se eu me dirigisse a gente cristã. Porque vocês agem como pessoas dirigidas pela carne. Então, o que é a pessoa carnal? É a pessoa dirigida pelos seus impulsos egoístas e não pelo Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo assim: olha, o comportamento de vocês é como se vocês nem convertidos fossem. O George Montag, ele dá uma definição de carne. A carne é a inclinação humana para o pecado e para o egoísmo, em resistência a Deus. Ser carnal é dar vazão a impulsos carnais, tais como ciúmes e rivalidades, e assim agir para destruir em vez de edificar o corpo de Cristo. Era precisamente isso que os coríntios faziam com suas discussões e desunião. E quando você vê grupos de pessoas, eu vou dar de novo o exemplo das redes sociais, porque é algo bem contemporâneo e a gente vê isso, né? Quem acompanha rede social, quando cristãos começam a brigar entre si por teologia, por exemplo, eles muitas vezes acabam causando esse tipo de estrago, né? Eles demonstram a sua desunião, eles demonstram muitas vezes uma falta de respeito uns pelos outros, uma arrogância ao defender a sua ideia, o seu teólogo ou o seu líder. Então, Paulo já começa dizendo que eles agiam como pessoas que nem convertidas eram. E Paulo também diz que eles eram como crianças em Cristo. É, deixado alguns coríntios chateados, né? Porque os coríntios, eles se consideravam maduros. Por exemplo, lá no capítulo 8, versículo 1, Paulo cita uma frase dos coríntios, que é a frase: todos temos conhecimento. Quando nós chegarmos no capítulo 8, a gente vai entender por que eles diziam isso. Os coríntios se consideravam maduros. Paulo está dizendo: olha, vocês são infantis, vocês parecem bebês. E aí Paulo menciona, né, que no início da caminhada cristã dos coríntios, ele os alimentou com leite e não com alimento sólido, os rudimentos, né, as coisas básicas da fé cristã. Mas Paulo diz aqui que o comportamento deles revelava que eles continuavam sendo bebês quando eles já deveriam ser adultos. Versículo 2: dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Então, a verdadeira maturidade, ela depende não apenas do conhecimento apropriado, mas do comportamento apropriado. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 8, 1 e 2, depois de citar aquela frase dos Coríntios: todos temos conhecimento, Paulo concorda, mas ele faz uma ressalva. Ele diz: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa
ainda não conhece como deveria. E aí Paulo condena o grau de imaturidade deles. E ele diz então que os coríntios não estavam em condições de receber alimento sólido. E aqui a gente tem uma das lições mais preciosas de 1 Coríntios. Conhecimento sem amor é algo que pode fazer mais mal do que bem, dependendo da maneira como esse conhecimento é usado. Paulo vai falar sobre isso, por exemplo, em 1 Coríntios capítulos 8, 9 e 10, quando ele vai falar de carne sacrificada aos ídolos. Nós vamos ver isso na segunda parte do nosso curso. Conhecimento é fundamental. Não existe maturidade espiritual sem conhecimento. E eu dou graças a Deus por vocês que estão estudando 1 Coríntios, vocês estão aqui em busca de conhecimento. Mas o nosso conhecimento, ele precisa ser conjugado com amor. Porque eu posso adquirir conhecimento e me tornar uma pessoa arrogante. Eu posso adquirir conhecimento e me tornar uma pessoa autoritária. Eu posso adquirir conhecimento e usar esse conhecimento para causar conflitos, que era o que os coríntios estavam fazendo. E Paulo descreve, então, a situação deles. Ele diz: visto que há inveja e divisão entre vocês. Ele usa essas duas expressões, inveja e divisão, e essas duas palavras, né? A palavra inveja no grego é a palavra zelos, da onde vem a nossa palavra em português zelo. E a palavra divisão, eres. E essas duas palavras, elas aparecem em dois outros textos do Novo Testamento. Em Gálatas 5:20, quando Paulo fala das obras da carne, e em Romanos 13, 12 a 14, quando Paulo fala das obras das trevas. Então não são palavras muito nobres, não são palavras que deveriam nos caracterizar. Inveja, a palavra ela pode ser traduzida por ciúmes, ressentimento, o desejo de conquistar status, posses, estima ou honra, prejudicando outros. Então, a pessoa invejosa é aquela pessoa que vê o que outra pessoa tem, e isso pode ser dons, pode ser talentos, pode ser bens, qualquer coisa. Essa pessoa vê algo que o outro tem e isso a incomoda, e ela então fica ressentida, fica magoada porque o outro tem algo que ela não tem, ela gostaria de ter, e ela então de alguma maneira tenta prejudicar aquela pessoa, ou falando mal dela, ou tentando de alguma maneira obter as coisas que pertencem àquela pessoa. Divisão poderia ser traduzido como conflitos, discórdias, disputas, discussões que produzem ira e animosidade. E aí vocês têm uma série de textos que usam esse termo, ira e animosidade. Animosidade é um termo que nós não costumamos usar no nosso dia a dia, né? Mas animosidade é quando você começa a defender uma ideia, ou a defender um mestre, no caso dos coríntios, e aí e isso vai enchendo você de ira, de raiva, você vai ficando
cada vez mais incomodado e querendo impor o seu ponto de vista, querendo impor o seu mestre, e isso vai deixando você cada vez mais irritado. Isso que significa animosidade. E aqui tem uma coisa muito interessante. Porque onde estavam Paulo e Apolo? 1 Coríntios 16, 12. 1 Coríntios 16, 12. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Olha que interessante, Paulo escreveu 1 Coríntios de Éfeso. E Paulo estava morando em Éfeso e Apolo estava morando em Éfeso. E Paulo e Apolo conversavam normalmente, eram amigos. Tanto é que Paulo insistiu com Apolo, vá visitar os coríntios, vá visitar a igreja de Corinto. E Apolo, que era um cara muito esperto, deve ter dito assim, uma ova que eu vou visitar essa igreja. Deixa chegar essa tua carta lá, deixa o pessoal ler a carta, deixa todo mundo ficar brabo contigo, aí deixa passar aí uns meses e aí depois eu vou. Então, o interessante é que Paulo e Apolo, eles não estavam em conflito, mas os seus discípulos, entre aspas, estavam. Para a gente entender um pouquinho mais o que Paulo quer dizer com carnais e mundanos. Existe um escritor, o Ralph Winter, que fez uma pesquisa muito boa sobre a cidade de Corinto, a cultura de Corinto, a igreja de Corinto. Ele diz o seguinte sobre os discípulos dos sofistas. Eles eram encorajados a ser extremamente zelosos. Aí a palavra zelo, né? Ao demonstrarem sua lealdade a seu mestre, promovendo seus atributos profissionais como orador e sua superioridade na qualidade de educador. Ao mesmo tempo, eles criavam discórdias, eres, a outra palavra que Paulo usa, ao fazer críticas cáusticas sobre as deficiências de outros mestres. Então, aquilo que eu já expliquei para vocês, um grupo ficava exaltando o seu mestre e desprezando o mestre do outro grupo, e outro grupo fazia o contrário. E eles começavam a brigar entre si. E ele conta ele cita um escritor antigo chamado Filóstrato. Filóstrato recorda um caso extremo de um pupilo. Pupilo é um aluno, né? Um aluno discípulo, que ridicularizou outro mestre a tal ponto que os discípulos deste ordenaram que seus escravos o espancassem. E eles o fizeram com tamanha força que acidentalmente o mataram. Olha que baixaria, que loucura. A que ponto chegavam as paixões. E nós sabemos, né, quando as pessoas criam partidos e começam a exaltar um líder, exaltar, e outra pessoa, e outro grupo começa a fazer a mesma coisa, e esses dois grupos começam a se enfrentar, começam a se digladiar, a gente sabe que esse tipo de coisa é possível, que isso pode acontecer. Qual é a resposta de Paulo a essa situação que acontecia em Corinto? Aí nós temos o início da resposta de Paulo, 1 Coríntios 3, de 5 a 9. Diz assim:
Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. E Paulo usa a sua primeira ilustração, primeira analogia nesse capítulo, que é mostrar a igreja como a plantação de Deus, a lavoura de Deus. E ele começa de um jeito muito legal, desmistificando a sua figura e a figura de Apolo. No versículo 5, ele começa dizendo: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Por que vocês estão nos colocando num pedestal, nos colocando num patamar que a gente não merece, não precisa estar? Porque nós somos apenas servos. Nós somos trabalhadores na plantação de Deus, que são vocês. E Deus é o dono da plantação, que é a igreja, não nós. E o Senhor, que é o verdadeiro dono, é quem atribui o ministério de cada trabalhador. Lembrando que a palavra ministério é uma palavra chique para serviço. Qual que é o seu ministério? Oh, qual que é o seu ministério? Qual que é o seu serviço? Meu ministério pode ser arrumar as cadeiras, meu ministério pode ser preparar um café, meu ministério pode ser varrer o chão, meu ministério pode ser dar uma aula. Tudo é ministério, tudo que eu faço para Deus é ministério. E nós somos apenas trabalhadores dessa plantação de Deus. Deus é o verdadeiro dono. E ele diz aqui, no versículo 5, versículos 5 e 6. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Deus é o responsável pelo crescimento da igreja. Paulo e Apolo são apenas cooperadores de Deus. Eu plantei a igreja. Paulo começou a igreja de Corinto. Apolo regou. Apolo foi quem deu continuidade. Se essa igreja cresceu, não foi por mérito de Paulo, não foi por mérito de Apolo. Eles foram usados por Deus. Mas se essa igreja cresceu, ela cresceu porque Deus fez essa igreja crescer. E coitado do líder que se ilude achando que se tem alguma coisa boa acontecendo na igreja por causa dele. Que se a celebração está cheia é por causa dele. Que se tantas pessoas se converteram é por causa dele.
Isso é de uma arrogância, de uma ignorância que faz com que esse líder tenha uma cabeça corintiana, não São Paulina. Deus é que traz o crescimento. E outra coisa que Paulo diz aqui é que ele e Apolo não estão disputando entre si, eles não estão concorrendo, eles têm um só propósito, que é contribuir para o crescimento da igreja. Um planta, outro rega. Um tem um dom, outro tem outro dom. Eu não tenho que dizer que o que planta é melhor do que o que rega, ou que o que rega é melhor do que o que planta. Eu não tenho que me preocupar quem é melhor, quem é mais importante. Eu tenho que entender que Deus é o mais importante. E Ele deu para um o dom de plantar, para outro o dom de regar. E Deus recompensará a fidelidade de cada um. Capítulo 4 nós vamos estudar semana que vem, mas eu quero ler só os versículos 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Versículo 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha, ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. E, como nós já vimos, a igreja é de Deus, o Senhor é o único dono da plantação. Então, essa é, digamos assim, a primeira parte da resposta que Paulo dá a esse problema dos coríntios. E eu vou pedir, então, que você agora compartilhe aí no seu grupo. Quem está sozinho em casa, assistindo a aula aí pelo Zoom, você pode pegar essas 3 perguntas e, sem pressa, escrever uma resposta aí nas suas anotações. E as 3 perguntas são as seguintes: que tipo de testemunho os cristãos dão quando agem com partidarismo? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quando os cristãos agem com essa atitude partidarista, que tipo de testemunho nós damos para as pessoas, tanto da igreja quanto de fora? Número 2, o que esse comportamento revela sobre a maturidade espiritual dessa pessoa ou dessas pessoas? Agir dessa maneira, o que isso revela sobre a maturidade espiritual? Mesmo que sejam pessoas instruídas, pessoas com grande conhecimento. Terceiro, de acordo com Paulo, qual o papel de Deus e qual o papel dos líderes na igreja? Então, eu vou dar para vocês aí entre 5 e 10 minutos para vocês conversarem e depois a gente vai para a segunda parte da nossa aula, ok? Então, forma aí a sua dupla, o seu trio, se você não formou ainda, pode mexer nas cadeiras e conversem sobre essas 3 perguntinhas. Quem está em casa, então, como eu já disse, escreve calmamente aí as suas respostas. E se tiver mais alguma aplicação que você queira escrever, pode escrever. Depois a gente continua a nossa aula. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido pelo menos trocar uma ideia aí entre vocês, fazendo algumas aplicações sobre aquilo que a gente falou. Vamos dar continuidade, então, e nós vamos agora para a segunda parte da resposta de Paulo. Só me achar aqui. Segunda parte da resposta de
Paulo, capítulo 3, versículos de 10 a 17. 1 Coríntios 3, de 10 a 17. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, Paulo usa a primeira analogia como sendo a analogia da plantação, versículos de 5 a 9. Nos versículos de 10 a 17, ele usa uma segunda analogia ou metáfora. Ele fala da igreja como um novo templo de Deus. E o texto que nós lemos descreve a igreja como um templo que está em construção. Deus deu a ele, Paulo, a graça ou o privilégio de lançar os alicerces da igreja de Corinto. Versículo 10, ele diz: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. E é muito interessante a expressão que ele usa, eu como sábio construtor. Por que ele se chama de sábio construtor? Ele não está fazendo um autoelogio gratuito. Ele é um sábio construtor porque, conforme o capítulo 2, de 1 a 5, a pregação básica de Paulo, a essência da mensagem de Paulo foi Cristo crucificado, a sabedoria de Deus. E é por isso que ele é um sábio construtor, porque ele lançou esse alicerce, que é Jesus Cristo e ele crucificado. Então, Paulo ele deu início à igreja de Corinto. E os coríntios estão agora construindo sobre esse alicerce, como numa obra, como numa construção. Então, cada membro da igreja é como um trabalhador nessa obra, como se fosse um pedreiro, um marceneiro, alguém que está trabalhando nessa obra. E Paulo diz que a qualidade do trabalho de cada um será mostrada no dia do julgamento. Então você está lá trabalhando na obra de Deus, construindo o novo templo de Deus. E quando Cristo voltar, nós seremos então recompensados. Capítulo 4, de 1 a 5, nós já lemos alguns versículos e vamos estudar semana que vem. Esse texto, então, ele nos fala sobre galardão. A palavra galardão é uma palavra da língua portuguesa para recompensa. E uma palavra usada nas Bíblias mais antigas, né? E é legal porque a palavra galardão rima com a palavra salvação. Aí a frase fica legal. Ó. O texto fala de galardão e não de salvação. O que significa isso? Que Paulo não está falando aqui de coisas que nós vamos fazer e que essas coisas que nós vamos fazer, a nossa obra,
vai ser levada em consideração, vai ser julgada para a nossa salvação. Paulo não está falando nesse texto de salvação, ele está falando aqui de galardão, ele está falando aqui da nossa fidelidade a Deus. Tanto é que nos versículos 14 e 15, ele diz assim: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Ele usa a imagem de um incêndio aqui. Alguns de nós, espero que não seja o meu caso, que Deus tenha misericórdia de mim, mas alguns de nós vamos entrar chamuscados no céu. A gente vai chegar no céu com a roupa meio chamuscadinha, assim, meio queimada, cheirando a fumaça. Claro que isso é uma metáfora, né? Não é uma coisa literal. Mas vamos chegar. A nossa salvação, aqui, ó, mesmo os mais carnais serão salvos como alguém que escapa através do fogo. E por que que a gente pode dizer isso? Porque a nossa salvação, ela já está garantida por Cristo. 1 Coríntios 1:30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então, quem crê no Evangelho, quem crê que Cristo morreu pelos seus pecados, que Cristo ressuscitou, quem se arrepende dos seus pecados, e tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, essa pessoa recebe a salvação e essa salvação não pode ser perdida. Agora, existem cristãos que pensam de uma forma diferente. Existem cristãos que acreditam na possibilidade da perda da salvação. Eu respeito essa opinião, mas eu não concordo com ela. Eu creio que a nossa salvação, uma vez que nós recebemos de Cristo pela fé, nós não podemos perdê-la. E olha o que diz 1 Coríntios 1, 8 e 9. Ele, Deus, os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que garante a nossa salvação? A fidelidade de Deus. 1 Coríntios 1:30 diz que Cristo é a nossa justiça. Ou seja, em Cristo eu sou justificado, em Cristo eu sou declarado justo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Existem pessoas que seguem um falso evangelho, que pensam que são salvas, mas na verdade não são, existem. Por isso nós precisamos nos certificar de que nós cremos no verdadeiro evangelho. Existem pessoas que estão iludidas com respeito à sua salvação, que não entenderam o evangelho. Alguém que pensa assim, por exemplo, Deus me perdoou, Deus perdoa, posso viver como eu quero, posso fazer o que eu quero. E aí essa pessoa vive um estilo de vida imoral, vive um estilo de vida desonesto, vive um estilo de vida de idolatria. E pensando, Deus perdoa, e vive do jeito que ela quer. Essa pessoa não entendeu o evangelho, isso é um falso evangelho. Porque uma vez que a gente entende o evangelho, e a gente crê que Jesus é nosso Salvador, e a gente se submete a Jesus como o Senhor da nossa vida,
nós vamos viver uma vida transformada. Nós não vamos ser perfeitos, mas nós vamos viver uma vida transformada, uma vida de boas obras. É o que diz lá Efésios capítulo 2, se quiser abrir a sua Bíblia lá. Efésios capítulo 2, de 8 a 10. Efésios capítulo 2, de 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, presta atenção nessa frase, isso eu li do John Stott, nunca mais me esqueci, porque eu acho que explica o que a gente precisa entender. As boas obras são fundamentais para a nossa salvação. Presta atenção. As nossas boas obras são fundamentais para a nossa salvação. Não como a causa, mas como a evidência. Deu para entender? Não são as nossas boas obras que nos salvam, mas se nós formos salvos, nós iremos demonstrar boas obras. E quando eu falo boas obras, não é só ajudar o pobre, ajudar o necessitado, isso também é boa obra. Mas boa obra, toda a nossa obediência a Deus. Quando nós falamos a verdade, quando nós somos honestos, quando nós lutamos contra o pecado, nós estamos praticando boas obras. Romanos capítulo 6, nós não vamos ler, mas depois você pode ler, fala claramente, né? Nós que fomos batizados, nós que morremos para o pecado, como vamos continuar vivendo no pecado? Nós vamos, a partir de agora, oferecer os membros do nosso corpo para Deus, não mais para o pecado. Então, a nossa salvação ela já está garantida por Cristo. E o que vai acontecer? Voltando aqui para 1 Coríntios capítulo 3, nós estamos construindo esse novo templo. Cada um de nós é um trabalhador, cada um de nós é um pedreiro nessa construção. E olha que loucura. Quando nós chegarmos na presença de Deus, no dia do julgamento, sabe o que Deus vai fazer? Vai tacar fogo em tudo. Vai botar fogo no prédio. E aí, claro que isso tudo é metafórico, tá? A gente não é literal, é uma ilustração para a gente entender o que vai acontecer no dia do juízo. Aqueles que agem com amor e maturidade são como trabalhadores que usam material de qualidade, ouro, prata e pedras preciosas. Aqueles que agem de forma carnal e imatura são como trabalhadores que usam material combustível, madeira, feno ou palha. E aí Deus vai botar fogo nesse prédio, nesse templo, e ele vai queimar. E vai acontecer o que, não sei se vocês conseguem enxergar essa foto, a imagem está meio escura, mas essa é uma foto do interior da Catedral de Notre-Dame, em Paris, depois que ela pegou fogo. E depois, se vocês não estão enxergando bem, depois em casa vocês olham os PowerPoints, mas é muito interessante que mostra aqui a madeira, todo material combustível carbonizado, destruído, e os vitrais, e aquilo que é feito de pedra, aquilo que é sólido, permaneceu. Uns receberão recompensa, outros terão prejuízo.
E o critério de Deus vai ser o amor. 1 Coríntios 13 descreve ali o amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como símbolo que retine, que só faz barulho, etc, etc, etc. Então, nós seremos recompensados. O critério é o amor. Não é o conhecimento, ainda que conhecimento seja importante. Não é nossos argumentos, nossas ideias, apesar de que argumentos são importantes, ideias são importantes, mas não basta eu ter a teologia correta, eu preciso ter a teologia correta e viver do jeito correto. Não basta eu ter a ideia correta, eu preciso ter a ideia correta e defender as ideias corretas do jeito correto. Em outras palavras, não basta a ortodoxia, que é a doutrina reta, né? A palavra ortodoxia significa doutrina reta. A gente precisa também da ortopraxia, o viver reto, que é o que Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 13. Então, a igreja é esse novo templo. E Deus vai tocar fogo e só vai ficar aquilo que foi feito com amor. Eu fico imaginando assim, quantos ministérios, né? A gente não tem como avaliar isso. Paulo até vai dizer isso lá em 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Fico imaginando quantas igrejas, quantos ministérios, quantos líderes, gente famosa, gente conhecida, gente admirada, mas que tem o coração que as intenções não são as intenções corretas. E talvez muitos ministérios, muitas igrejas, no dia do juízo vão virar carvão, vão virar pó. E quanta gente que as pessoas olham para elas e desprezam, não vê nenhuma importância, não vê nenhum valor. E pessoas que às vezes têm ministérios anônimos, não são conhecidas, mas no dia do juízo essas pessoas vão ser honradas, porque elas construíram com ouro, prata e pedras preciosas. Para Deus não basta a ação. A intenção é importante também. Por isso que Paulo diz aqui: Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Não basta a gente fazer as coisas para Deus. A gente tem que fazer as coisas para Deus pelos motivos certos. Se alguém chegar aqui na frente e falar de um jeito que encanta as pessoas e, nossa, que espiritual, e essa pessoa está fazendo tudo isso para receber glória para si. Até pode abençoar as pessoas, porque Deus, na sua graça e misericórdia, faz isso, né? Abençoa as pessoas. Apesar de um líder, às vezes arrogante, às vezes vaidoso, mas Deus, ele avalia a intenção do nosso coração. Versículos 16 e 17 são dois versículos bem duros.
Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então a igreja, ela é agora o santuário de Deus. A palavra que Paulo usa para santuário é a palavra usada para o lugar mais santo do templo de Jerusalém, o lugar santíssimo. E é interessante que nessa época, o templo de Jerusalém, quando Paulo escreveu 1 Coríntios, o templo de Jerusalém continuava funcionando normalmente. Os judeus levavam lá os seus animais para serem sacrificados, os sacerdotes trabalhavam, mas Paulo está dizendo que o verdadeiro templo não é mais o templo de Jerusalém. O verdadeiro templo agora é a igreja, as pessoas da igreja. Dividir a igreja, semear conflitos, enfraquecer a unidade, provocam o julgamento de Deus. E o texto diz: Deus o destruirá. Então, Paulo não é específico, mas o que ele está dizendo é que quem age dessa maneira, dividindo a igreja, enfraquecendo a igreja, está atraindo sobre si o julgamento de Deus. E no caso do cristão, ele não se trata da perda da salvação, mas da disciplina dura de Deus. Existem teólogos, né, que acreditam na perda da salvação. Eu não acredito, mas respeito quem acredita, que entende que esse texto está falando disso. Eu interpreto de maneira diferente. Aqueles que insistirem em viver de acordo com a sabedoria humana, dividindo e debilitando a igreja, destruindo o santuário de Deus, sofrerão o duro julgamento de Deus nesta vida e perderão a sua recompensa futura, sem contudo perder a salvação. Claro que existem pessoas que causam conflitos na igreja, que enfraquecem a unidade da igreja, que não são convertidas. Também tem isso. Tem pessoas que estão na igreja, que fazem esse estrago e que não são convertidas. Essas pessoas vão sofrer o julgamento eterno de Deus. Mas e se a pessoa é convertida? Existem outras situações que Paulo vai descrever ali em 1 Coríntios 5:5 e no capítulo 11, versículos 27 a 32, de pessoas convertidas que sofreram a dura disciplina de Deus, mas não perderam a sua salvação. Foram disciplinadas. Nessa situação gravíssima, a disciplina de Deus seria severa, mas ainda seria uma disciplina temporal e não uma disciplina eterna. Mas o que a gente deve guardar aqui dos versículos 16 e 17 é essa mensagem. Dividir a igreja, causar conflito, enfraquecer a unidade da igreja é algo gravíssimo. Semear divisões, partidos, é algo gravíssimo para Deus. E Paulo diz, então, não se enganem. Versículos 18 a 20. Que diremos então? Estou apanhando aqui do meu computador, mas eu já vou achar. Pronto, achei. Não se enganem. Vamos ler os versículos 18 a 20. E com isso nós já estamos encaminhando aí para o final da nossa aula. Eu depois vou responder perguntas, se houver. Versículos 18 a 20. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Olha que interessante.
Paulo, ele volta a tratar do problema que ele tratou no capítulo 1. O problema principal dos coríntios, eles estavam fascinados pela sabedoria humana. E a igreja, o santuário de Deus em Corinto, estava sob ameaça de ser destruída. Por quê? Porque seus membros buscavam a sabedoria humana e, como consequência, desprezavam a cruz, 1 Coríntios capítulo 1, e porque eles se apegavam a seus líderes com a mesma devoção dos discípulos dos sofistas, promovendo a divisão da igreja. 1 Coríntios capítulo 3, que nós estudamos. E Paulo, então, lhe diz, olha, não se enganem. Não caiam nesse erro de desprezar a mensagem da cruz. Não caiam nesse erro de tratar a mim e Apolo como se nós fôssemos sofistas, líderes de escolas filosóficas diferentes e vocês, discípulos nossos, que ficam brigando entre si. Não se enganem. Ele vai usar essa expressão também no capítulo 6, também no capítulo 15. E é muito interessante essa expressão, não se enganem, porque ela fala do perigo do autoengano. Ao se considerarem sábios, eles iludiam a si mesmos. E essa é uma armadilha que qualquer um de nós aqui pode cair. O orgulho cega. Quando a gente se acha bom demais, inteligente demais, sábio demais, vivido demais, experiente demais, a gente cai igual um patinho, a gente se engana. Não se engane. Aí Paulo cita Jó 5,13, uma curiosidade, essa é a única citação de Jó no Novo Testamento, e ele cita o Salmo 94, 11. E aí nós chegamos no trecho final, e eu acho esse texto lindo, eu acho esse texto uma das passagens mais bonitas de toda a Bíblia, e com ele nós encerramos a nossa aula. E Paulo, ele é genial, ele é brilhante, ele encerra esse capítulo com chave de ouro. Olha o que ele diz nos versículos 21 a 23. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Ninguém se glorie em homens, não idolatrem pessoas. Não idolatrem pessoas. Não tem problema nenhum você admirar alguém, não tem problema nenhum você gostar de um teólogo, de um pensador, de um líder, mas não idolatre essas pessoas, não coloque essas pessoas num patamar como se elas fossem Deus. Isso que significa se gloriar em homens. Em vez de se apegarem a pessoas, e quando a gente se apega a pessoas, a gente cria partidos, a gente despreza tradições diferentes, a gente polariza as opiniões. Ao invés de vocês fazerem isso, saibam que todas as coisas são de vocês. Olha que interessante, todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, todos os mestres nos pertencem e nós podemos aprender com todos. Todos os mestres.
Nós não precisamos escolher uns e desprezar outros. João Calvino foi um reformador, ele foi um grande pensador da reforma protestante, da teologia reformada. Lutero também foi um dos reformadores. Lutero e Calvino tinham algumas diferenças, e é muito fácil você pegar um calvinista radical que vai defender Calvino com unhas e dentes, como se Calvino fosse infalível, e atacar qualquer um que discorde de Calvino. E você pode pegar um luterano que faça a mesma coisa ao contrário. Ao invés de eu me apegar a Calvino e desprezar Lutero, eu devo me perguntar o que eu posso aprender de cada um. Por que eu tenho que escolher? Por que eu tenho que aceitar tudo de um e desprezar tudo do outro? Santo Agostinho, ele foi um dos maiores teólogos que já existiram. E Santo Agostinho influenciou profundamente Lutero e Calvino. Santo Agostinho influenciou profundamente a reforma protestante. Só que Santo Agostinho tinha dois problemas. Tinha mais, mas só vou citar dois. Ele acreditava na virgindade perpétua de Maria, e ele acreditava na intercessão pelos mortos. Aí eu pergunto para vocês, nós vamos jogar Santo Agostinho fora? Nós vamos dizer Santo Agostinho não presta? Santo Agostinho é um teólogo católico, nós somos protestantes. Se nós fizermos isso, nós estamos pecando. Estamos sendo burros. Estamos pecando. Que, como eu disse para vocês, o próprio Lutero, se você lê Lutero, se você lê Calvino, eles citam Agostinho para defender as suas ideias como protestantes. Então, por que eu preciso dizer eu sou de Agostinho, eu sou de fulano, eu sou de ciclano? Por que eu não posso aprender com todos? Eu posso dizer, alguém pode dizer, eu sou calvinista. Me identifico mais com a doutrina conforme João Calvino ensinou. Não concordo com tudo que ele disse, mas alguém pode dizer isso, né? Me identifico como um calvinista. Mas eu, como um calvinista, posso ler as obras de Armínio, que é o grande vilão para os calvinistas radicais. Eu posso ler as obras de Armínio e aprender com Armínio e tirar lições do ensino de Armínio. Por que não? Armínio era um cristão. Não preciso viver ridicularizando Armínio e nem os arminianos ridicularizando os calvinistas. Todo mestre humano possui fraquezas e limitações. Não existe mestre humano perfeito. É isso que Paulo quer que eles entendam. Seja o mundo, tudo é de vocês, seja o mundo. O mundo aqui significa a boa criação de Deus, a natureza, as coisas boas da vida. Nós temos que nos lembrar que foi Deus que criou os nossos 5 sentidos. Vocês lembram? 5 sentidos? Visão, audição, paladar, tato, olfato. Deus que criou o nosso corpo. Deus criou o nosso corpo para sentir prazer. Quando você contempla um pôr do sol, quando você come uma comida gostosa, tudo isso é de vocês. Tudo isso Deus nos proporciona para o nosso
para nossa alegria. É o que diz 1 Timóteo 4,4, 1 Timóteo 6,17. Seja a vida, a morte, o presente ou o futuro. A morte não aterroriza o cristão, mas pertence a ele, porque o conduz imediatamente à presença de Cristo e no futuro será destruída pela ressurreição. Nossa herança, tudo que nos pertence em Cristo e que um dia desfrutaremos após a ressurreição por toda a eternidade. Tudo é de vocês. E é interessante que ele repete 2 vezes isso. Todas as coisas são de vocês, tudo é de vocês. E aí ele conclui dizendo: e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Vocês todos pertencem a Cristo e a Deus. Então, em vez de vocês pertencerem a panelinhas que se formaram na igreja de Corinto e que nós podemos formar entre nós, todos os coríntios e os demais cristãos pertencem igualmente a Cristo e a Deus. Essa é a grande mensagem. Todos nós pertencemos a Cristo e a Deus. Paulo separa Cristo, Messias, de Deus, não porque haja alguma diferença entre eles, mas apenas por uma questão retórica, né? Então, tudo é de vocês, vocês são de Cristo, Cristo de Deus. Todos nós fazemos parte de uma única família. Eu vou dar para vocês agora 3 minutos. Quem está em casa pode escrever também. 3 minutinhos para vocês conversarem rapidamente que lições podemos tirar de tudo que vimos hoje. Fale aí no seu grupo o que mais te chamou a atenção, o que mais te desafiou, qual foi a lição mais importante de hoje. Vou dar 3 minutinhos e depois eu vou abrir para as perguntas e respostas.